Vou começar esse vídeo com o meu gato, que é pra quebrar um pouquinho a tensão do assunto, mas o assunto é sério. Oi, gente. Vamos conversar sobre o Johnny Depp e o Grindelwald. Yes! All witches! Bom, como vocês sabem, dia 16 do 11, a gente teve a confirmação do título de Animais Fantásticos 2, que não se chama Animais Fantásticos 2. Ele vai se chamar Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. E a gente teve mais uma informação que veio com esse título, que não é o título propriamente, que é a confirmação de que Grindelwald vai ser uma figura central nesse segundo filme, e muito provavelmente nos próximos também. Junto com o título, a gente teve também a liberação de uma sinopse, e a gente teve também uma imagem, um GIF, né? Não foi uma foto. Os tempos modernos chegaram, as pessoas não liberam mais fotos dos filmes, elas liberam GIFs, que é um GIF lindo, inclusive, traz o elenco todo já caracterizado. Ontem, eu, a Nath do Fanatic e a Tamires do Podflu, a gente fez uma live que tá disponível aqui no canal, eu vou deixar o link aqui, o card, onde a gente comentou sobre o lançamento do filme, sobre isso, e bom, eu acho que o que eu teria pra falar sobre isso está lá. Eu vim aqui falar de outra coisa hoje. Essa imagem, ela traz o Grindelwald, e quem faz o Grindelwald é o Johnny Depp. Então, a gente tava com muita esperança de que nos últimos meses, depois de todos esses escândalos que estão tendo em Hollywood, que a gente fosse conseguir que o Depp fosse retirado do elenco, que ele não fosse mais interpretar o Grindelwald, mas isso confirmou que não, e vai ser ele mesmo. E se ele vai ser o Grindelwald, e o Grindelwald vai ser o grande destaque desse filme, provavelmente do resto da saga, isso quer dizer que Johnny Depp vai ser o grande destaque da saga. Imediatamente o fandom deu uma pegada de fogo, a galera ficou um pouco nervosa, as pessoas começaram a defender, a atacar. No lançamento do primeiro filme, que foi quando a gente teve aquele primeiro boato de que o Johnny Depp ia aparecer no final sendo o Grindelwald, eu não tava no YouTube ainda, então eu não tive a oportunidade de dar a minha opinião sobre isso. Já que o YouTube é hoje a plataforma onde eu me expresso, onde eu falo sobre esse universo que é tão caro pra mim, eu achei que seria o momento de eu me expressar. A ideia do Johnny Depp ser o Grindelwald não me agrada por vários motivos. E a minha ideia com esse vídeo é justamente explicar um pouquinho sobre esses motivos. O primeiro motivo é porque eu não gosto do Depp como ator. Isso é uma opinião pessoal minha, que vai variar, obviamente, de uma pessoa pra outra. Ninguém é obrigado a gostar dos mesmos atores. E eu, pessoalmente, não gosto dele como ator. Desde Piratas do Caribe, eu sinto que ele é o mesmo personagem, ele só muda o figurino, às vezes nem muda tanto assim. Ele cria personagens muito caricatas, muito exageradas, não me cativam. Não me cativam de forma alguma. Eu não me sinto atraída por aqueles personagens. E elas me soam sempre muito recicladas, sempre muito um personagem que foi recalchutado aqui e aí virou outro. E isso não me agrada, porque eu acho que a magia que tá em você ser ator é justamente você saber se reinventar de um filme pro outro. E aí um ator que tá sempre fazendo os mesmos personagens, isso pra mim é ser um péssimo ator. Eu admito que tem filmes com o Johnny Depp que eu gosto, tem filmes em que eu gosto de como ele está, mas eu consigo, apontar isso como pequenas luzes na carreira dele. Eu acho que ele tem momentos muito bons na carreira, mas se a gente for olhar como um todo, não me agrada. Nesse sentido, a escalação dele como Grindelwald me incomodou tanto quanto qualquer outro ator que eu não goste me incomodaria nesse papel. Se eles escalassem, sei lá, o Adam Sandler pra ser o Grindelwald, eu também não gostaria nesse sentido. Eu também ficaria incomodada, porque é um ator que eu não gosto. E a forma como a atuação dele me toca pessoalmente, ou no meu caso, não deixa de tocar, como ela toca vocês. O segundo motivo pelo qual a ideia do Depp ser o Grindelwald não me agrada é por causa da caracterização do personagem. Ou seja, a forma como a gente olha pra ele, como a gente lê ele visualmente, eu não gosto de como ficou o Grindelwald visualmente. Eu sei que existe um paralelo entre Grindelwald e Voldemort, mas se você lê os livros, você sabe que eles são pessoas completamente diferentes. Embora eles tenham algumas coisas em comum, eles não são o mesmo tipo de pessoa. O Voldemort, ele tem um fator que começa na concepção dele, que é o fato dele ter sido concebido sob o efeito de uma poção do amor. Isso quer dizer que ele não consegue ele próprio desenvolver sentimento. Por isso ele se tornou quem ele é, e o Voldemort, ele é bem maníaco, na verdade. O Grindelwald é uma pessoa normal, uma pessoa como eu, como você, só que ele é bruxo. E o que acontece com o Grindelwald é que ele fica fascinado pelas artes das trevas. Mas isso é basicamente a mesma coisa que acontece com o Snape, por exemplo.
O que acontece com o Grindelwald é que ele vai um pouco mais longe e ele de fato se envolve com as artes das trevas e ele pratica artes das trevas. Então, na verdade, ele é uma pessoa normal que foi consumida por ideias de poder e de dominação e pelas artes das trevas. Ele não é um maníaco, ele não é o Voldemort. Então por que a caracterização dele me incomoda? Porque a caracterização do Johnny Depp como Grindelwald ficou extremamente exagerada. Ele tem um olho de cada cor, ele tem um tom de pele estranho, meio branco demais, parece que ele mergulhou no pancake, que é uma coisa que aproxima ele do tom de pele do Voldemort. Isso não combina com o personagem, isso não combina com ele, porque a grande questão é que o Voldemort, ele domina as pessoas pelo medo, e o Grindelwald, ele seduz as pessoas. Por que o Dumbledore foi apaixonado pelo Grindelwald por tanto tempo? Por que ele ficou tão envolvido com o Grindelwald? Porque o Grindelwald era sedutor, ele sabia convencer as pessoas na lábia, ele sabia olhar pra elas, falar com elas e trazê-las pro lado dele. Basicamente o que ele fez com o Credence no primeiro filme, enquanto ele ainda estava caracterizado como Percival Graves, é a forma como ele fala, é a forma como ele toca, é a forma como ele seduz, como ele lentamente vai te trazendo pro lado dele e te convencendo que estar com ele é a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo. Esse é o tipo de coisa que definitivamente não combina com o personagem que está sendo apresentado pra gente naquela figura do Johnny Depp. Ele aparece como uma pessoa estranha, que se destaca da multidão e que definitivamente não tem um ar sedutor. Ele tem um ar esquisito, como todos os outros personagens do Johnny Depp. Bom, e aí vocês podem me falar que isso não tem nada a ver com o Johnny Depp, que não é culpa dele, figurinista que colocou aquela roupa nele e, sei lá, fizeram ele se vestir daquele jeito pro personagem. Mentira, né, gente? A gente sabe muito bem que essa é uma das áreas em que os atores têm mais liberdade pra atuar, principalmente no universo Harry Potter. Os produtores estão sempre dispostos a ouvir o que os atores têm pra contribuir pro personagem. Por isso até que tantos personagens destoam ao longo da saga do que a gente vê nos livros, porque foi uma contribuição do ator que interpretar. Ele olhou e falou, eu quero interpretar desse jeito, que é o caso do Michael Gambon, por exemplo, fazendo o Dumbledore, que desagrada tanta gente, porque o Gambon quis fazer daquele jeito. Ele sugeriu aquelas formas, aquelas roupas diferentes, ele sugeriu aquele monte de bijuteria na mão do Dumbledore. E da mesma forma que isso pode ser positivo, como é o caso que aconteceu, desculpa gente, eu vou falar dele mais uma vez, com o Snape, que foi o que o Alan Rickman propôs, que ele falou, eu quero muitos botões na minha roupa, eu quero uma capa longa, uma capa bifurcada, eu quero os botões venham até aqui, os botões venham até aqui. Então, da mesma forma que isso pode ser positivo, que pode contribuir pro personagem, você pode acabar desviando o personagem do foco dele, que foi o caso que aconteceu com o Dumbledore, com o Gambon, e é o que acontece claramente com o Johnny Depp e o Grindelwald. Se essa é uma área onde os atores têm mais a contribuir, definitivamente o Depp participou da composição visual desse personagem. Porque é o que ele faz como ator, é o que os atores fazem. E é o que ele faz com todos os personagens dele desde sempre. Ele participa da composição visual deles. E é justamente por isso que você olha pra ele, e não é só porque é o Johnny Depp, mas você consegue enxergar que tem um padrão dele como Grindelwald que vem se repetindo desde ele como Jack Sparrow. Então, quando você olha pro Grindelwald que a gente foi apresentado ontem, e também o que a gente foi apresentado muito brevemente no fim do primeiro filme, carregado do tipo de atuação que o Johnny Depp faz. E, mais uma vez, isso não me agrada e pra mim isso não combina de forma alguma com o Grindelwald. Bom, acho que o que a gente mais lê e mais ouve quando a gente tá se envolvendo nesse tipo de debate, não só no caso do Depp, mas de qualquer ator, qualquer músico, qualquer pessoa, né, famosa, é que a gente não deve misturar a vida pessoal com obra do artista. O artista ele tem uma vida pessoal na qual a gente não deve se meter, a gente não tem nada a ver com isso, e ele tem uma obra que está em separado disso, e portanto, se a gente está olhando para ele como artista, é para a obra que a gente tem que olhar e não para a vida pessoal. Eu entendo que as pessoas vejam essa necessidade de fazer essa separação. Eu entendo principalmente porque eu sei o que é não querer juntar vida e obra. Tem hora que é foda, né? Tem hora que é um ator que você gosta pra caramba. Tem hora que é um cara que você admira muito. Tem hora que é uma pessoa que você acha tão maravilhosa na obra que ela faz. E você descobre que ele fez uma escrotidão na vida pessoal. Eu entendo que é muito, muito, muito tentador da gente colocar essa parede e falar, esse é ele dentro de casa, esse é ele na frente das câmeras, e é isso aqui que eu quero, isso aqui que eu estou olhando, não me importo com isso. Mas, aparentemente, a gente só segue essa lógica quando a gente tá falando de celebridade. E isso é uma coisa muito complicada.
Porque vamos supor que se você descobre que alguma outra pessoa que presta algum tipo de serviço com o qual você tem contato, sei lá, o cara que arruma seu computador, bate na mulher, você se sente confortável continuando contratando um serviço de uma pessoa que bate na mulher? Eu não me sinto. Definitivamente eu não me sinto. Porque a grande questão é por que eu não devo juntar as duas coisas? Por que eu devo olhar para uma celebridade e separar a vida e a obra? Por que a vida pessoal dele não tem nada a ver com a obra? Porque em briga de marido e mulher não se mete a colher? A gente tá em 2017. Eu meto a colher sim. Se a gente for separar a vida e o trabalho de todo mundo, a gente nunca vai conseguir mudar o mundo e tornar o mundo um lugar mais seguro e melhor para que as pessoas e as minorias principalmente possam viver. O que o Johnny Depp fez, e a gente tem provas visuais, a gente tem provas verbais, a gente tem prova em vídeo, a gente tem muitas provas. E o que ele fez, além de ser moralmente condenável, é um crime. Ele agrediu uma mulher. Ele agrediu uma mulher que divide a casa com ele. Dividia, ainda bem. E se a gente não consegue olhar pra isso e se indignar, que tipo de gente a gente é? A gente olha pra isso e acha que tudo bem e que não vou misturar a vida pessoal dele com a obra porque eu gosto muito dele como ator. E aí, poxa, que pena, ele bateu na esposa. Se você jogar no Google Amber Heard, Johnny Depp, os primeiros resultados que vão aparecer vão ser provas de imagem dela com um olho roxo mais de uma vez, um vídeo que ela gravou dele gritando com ela e sendo extremamente violento. Recentemente, no início desse ano, se eu não me engano, os ex-empresários dele, com quem ele rompeu o contrato, vieram a público pra dizer que sim, ele agredia ela. Eles presenciaram, eles viram. Então a gente tem testemunha, a gente tem prova em vídeo e a gente tem prova em imagem. E que prova mais a gente precisa pra saber que ele é de fato um agressor? Pra mim, só a palavra dela já teria bastado. Mas além da palavra dela, a gente ainda tem todos esses alicerces que provam que é uma acusação verdadeira. E ainda assim ele continua livre e nada é feito. Eu tenho visto muitas pessoas falando, inclusive comigo, que fui comentar num vídeo e tô recebendo milhões de notificações. Se ele cometeu um crime, não é a gente que tem que julgar. Eu não sou juíza, eu não sou promotora. Eu, de fato, não posso literalmente julgar o que ele fez e condenar ele pelo que ele fez. Mas eu posso, e eu pessoalmente acredito que eu devo tomar uma postura com relação a isso. Eu preciso me posicionar. Eu posso não poder colocar ele na cadeia, mas eu posso dizer que eu quero que ele vá pra cadeia. E ele não só continua livre, como ele também continua ganhando papéis e papéis de destaque, e assinando contratos milionários. Quando alguém faz alguma coisa, comete um crime, essa pessoa não deve ser punida de alguma forma. Acredite você que ela deve ser punida da forma mais sadística possível, que seria, sei lá, pena de morte, até que você acredite que ele deve ser recuperado e ressocializado. De qualquer forma, isso não é um tipo de punição, um tipo de sanção que a pessoa deve sofrer para que ela olhe para o que ela fez e fale, opa, não devo fazer isso, isso é errado. Então por que no caso dele a gente tá deixando essa punição passar de lado? Seja uma punição simbólica de perder contrato, perder emprego, perder papel. Isso deve mesmo ser deixado de lado só porque ele é uma celebridade e porque você gosta muito da obra dele? Pra mim, nessa questão entre separar vida e obra, a grande importância é justamente a gente não separar. Porque quando a gente tá falando, principalmente no caso de celebridades, que é onde a gente mais ouve que a gente deve separar, a gente tá falando de pessoas que, querendo ou não, na sociedade que a gente tem, que é uma sociedade midiática, que tá ligada em celebridade, tá sempre criando novos ídolos, etc. Essas pessoas são olhadas como ídolos e como modelos. A gente olha pra um ator que a gente admira e a gente pensa, cara, eu quero ser como ele. E a imagem que a gente tá passando é que as pessoas que admiram Johnny Depp, elas podem sim fazer o que ele faz. Nada do que ele faz afeta na carreira dele. Eu, Larissa, pessoalmente, escolhi continuar acompanhando a saga. Embora seja uma decisão bem conflituosa pra mim, embora me doa muito de saber que eu vou sentar no cinema e vou ver ele na tela o filme inteiro, eu tomei essa decisão porque eu escolhi que eu não vou ceder o meu lugar como fã. Eu não vou abrir mão de estar onde eu estou, eu não vou abrir mão de assistir o que eu assisto por causa dele. Eu escolhi que ele não vale essa privação pra mim, mas eu entendo e eu apoio pra caramba todo mundo que escolhe boicotar. Eu entendo essa postura, eu apoio, eu concordo, principalmente porque
porque eu acredito em fazer a diferença no nosso micro-universo. Cada um tem um micro-universo em torno de si, com as pessoas que você se relaciona, as pessoas para quem você expressa, as pessoas que ouvem o que você fala, as pessoas que interagem com você socialmente. E eu acredito que a gente pode fazer, primeiramente, a diferença nesse micro-universo nosso. E da mesma forma que tem pessoas que acreditam que podem fazer essa diferença nesse micro-universo boicotando o filme, e eu concordo, eu tenho plena certeza de que vocês sabem o que é melhor pra vocês e pras pessoas que vão ouvir você falar sobre isso. Eu acredito que no meu micro-universo, e esse universo em que eu tenho estado incluída desde o final do ano passado, que é o YouTube, que é ter um canal sobre Harry Potter, onde eu falo e, curiosamente, maravilhosamente, as pessoas me escutam e as pessoas debatem comigo. Eu acredito que a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento é não me calar, é me pronunciar sobre isso. É assim que eu vou fazer essa diferença no meu universo. Então sim, eu vou assistir o filme, mas não, eu não vou me calar sobre isso, e eu não vou parar de falar sobre como o Johnny Depp é a parte mais errada, deslocada e desagradável de Animais Fantásticos. Eu vou continuar falando sobre como a gente não pode deixar de falar sobre isso, como a gente não pode aceitar que as pessoas continuem agredindo as outras e seguindo livres. Eu acredito plenamente que ele deve e que um dia ele vai ser punido. E eu espero, sinceramente, ser uma das vozes que vai contribuir para que isso aconteça. No Twitter tá rolando várias campanhas com as hashtags que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você concorda, você pode engrossar essas campanhas aí, juntar a sua voz a elas. E, bom, embora eu ache, sendo muito sincera, que a gente tem, infelizmente, cada vez menos chance de conseguir tirar ele do elenco da saga, eu não acho que isso deve fazer com que a gente se cale. Eu não acho que a gente deve diminuir o barulho por causa disso. A gente não deve aceitar nem essa e nem nenhuma outra agressão contra mulheres passivamente e calados. A gente deve fazer o que a gente acha que é melhor, mas o mais importante é isso. A gente não deve nunca deixar de se posicionar. Eu acredito que o ser humano é um animal político e a gente nunca deixa de fazer política. E quando a gente faz a política do silêncio, a gente está, na verdade, contribuindo para a política da violência. A gente não está batendo ativamente em ninguém, mas a gente está calando e, portanto, consentindo que a pessoa continue fazendo o que ela fez. As campanhas no Twitter e em todos os lugares continuam. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada. Se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre isso, sobre outras coisas, eu tô sempre lá no Twitter. Vocês podem me procurar lá, @sonsereníssima. Vamos continuar falando sobre isso. Não vamos calar a boca jamais. Finita Encantada.